Você já percebeu como existem dias em que o peso do corpo e da alma parece insuportável? Momentos em que nenhuma palavra humana parece suficiente, em que os olhos se enchem de lágrimas silenciosas e a esperança começa a se esconder? Talvez você já tenha enfrentado uma noite em claro por causa de uma enfermidade. Ou já tenha visto alguém que ama se contorcer em dor sem que houvesse nada que pudesse fazer para aliviar. E é nesse cenário de fragilidade que o Salmo 30 ganha um sentido ainda mais profundo, porque ele fala diretamente ao coração que já experimentou a sombra da enfermidade e o frio da solidão. As palavras do salmista ecoam como um grito que não se perde no vento, mas encontra acolhida em Deus. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Salmo 30, verso 2. Quando você lê isso, percebe que não se trata de uma promessa distante, mas de uma declaração viva de alguém que atravessou o vale da dor e encontrou alívio em Deus. E agora, pense comigo. Quantas vezes você já buscou soluções em todos os lugares antes de olhar para cima? Quantas vezes correu para remédios, tratamentos e conselhos, mas esqueceu que a cura mais profunda não está apenas no corpo, mas na alma? O salmista não apenas foi restaurado fisicamente, mas experimentou um resgate interior, um renovo de vida que ultrapassa qualquer diagnóstico. Essa é a força desse salmo. Ele não se limita a curar feridas externas. Ele restaura o coração abatido, devolve alegria a quem já se sentia enterrado em tristeza. Quantos não vivem assim hoje, como se estivessem sepultados antes da hora, presos em dores emocionais que parecem não ter fim? E mesmo assim a palavra de Deus chega para levantar e transformar. Você talvez esteja agora, nesse exato momento, lutando com uma dor que não contou a ninguém. Talvez seja uma doença silenciosa, talvez uma mágoa antiga, talvez um medo que insiste em assombrar suas noites. Mas a mensagem é clara. Quando você clama, Deus ouve, e quando você chama, Ele responde. E não se trata de uma resposta fria ou distante, mas de uma intervenção que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. O mesmo Deus que ouviu o salmista e o curou, continua sendo o mesmo hoje, pronto para ouvir o seu clamor. É curioso perceber como a dor pode ser tanto um peso quanto uma ponte, porque por mais que doa, ela também nos conduz a um lugar de entrega, de reconhecer que não somos capazes de carregar tudo sozinhos. Talvez você já tenha tentado se apoiar apenas na sua própria força, mas chegou o momento em que percebeu que suas mãos não são suficientes para segurar o peso que carrega. É nesse instante que a voz do Salmo 30 se torna um convite. Levante os olhos, erga sua voz e não tenha medo de expor suas fragilidades diante de Deus, porque é exatamente nelas que Ele mostra seu poder. Repare como o texto bíblico é cheio de contrastes. O salmista fala de choro, mas também de alegria, de dor, mas também de dança, de angústia, mas também de esperança. Isso significa que a sua história não precisa terminar na enfermidade ou na tristeza. Deus é especialista em mudar capítulos que pareciam definitivos. Onde havia lágrimas, Ele pode colocar risos. Onde havia luto, Ele pode trazer festa. Onde havia silêncio de desespero, Ele pode restaurar canções de vitória. Você não está preso à sua condição atual. Existe sempre um amanhã que Deus pode escrever de forma completamente nova. Muitas pessoas acreditam que a fé só serve para aliviar a mente, como se fosse apenas uma muleta emocional. Mas você sabe que não é assim. A fé é viva, ativa, transformadora. Ela não ignora a realidade, mas a atravessa com uma força sobrenatural. Quando você confia em Deus, até mesmo a dor encontra propósito. O salmista experimentou isso de forma tão intensa que não conseguiu guardar para si. Ele escreveu para que outras pessoas como você pudessem enxergar que existe esperança mesmo nas situações mais sombrias. Agora, olhe para dentro de si e perceba o quanto você já venceu até aqui.
Talvez existam marcas, talvez existam cicatrizes, mas cada uma delas é testemunho de que você não desistiu, de que você ainda está de pé. E se você chegou até aqui, significa que ainda há mais para viver, ainda há promessas a se cumprir, ainda há motivos para acreditar. Não permita que a dor seja o fim da sua história. Assim como o salmista, você também pode declarar que clamou e foi ouvido, que pediu socorro e foi levantado. O mais belo desse salmo é que ele não fala apenas de um passado de cura, mas de um futuro de esperança. Ele mostra que a vida não se resume à enfermidade, que o sofrimento não é eterno e que existe uma alegria reservada para quem escolhe confiar. Quando você entende isso, a dor não desaparece como mágica, mas perde o poder de te paralisar. Você descobre que pode continuar caminhando, mesmo quando o corpo ou a alma ainda doem, porque não está mais sozinho. E agora eu quero propor algo para você, para que essa mensagem não fique apenas nas suas mãos, mas seja uma semente que se espalha. Escreva agora aqui nos comentários a frase: minha esperança está viva em Deus. Essa declaração simples vai não só fortalecer a sua fé, mas também encorajar outras pessoas que passarem por aqui e lerem. Você já percebeu como o sofrimento tem a capacidade de revelar quem realmente somos? Quando tudo vai bem, é fácil falar de fé, é fácil dizer que confia em Deus, mas quando o corpo sente dor, quando a mente se cansa, e quando os sonhos parecem desmoronar, é nesse momento que a fé é colocada à prova. O Salmo 30 não foi escrito em um palácio cheio de festas, mas em meio a lutas, dores e também vitórias inesperadas. E é por isso que ele é tão atual para você hoje. Ele mostra que a vida não é uma linha reta sem obstáculos, mas um caminho onde a fé precisa ser renovada dia após dia. A cada linha, o salmista deixa claro que não foi por seus próprios méritos que venceu, mas porque decidiu clamar ao Senhor. E isso deve chamar sua atenção. Muitas vezes você se acostuma a querer resolver tudo sozinho, a acreditar que a solução depende apenas da sua força de vontade, mas há um limite humano que sempre será alcançado. Quando esse limite chega, só há dois caminhos: a frustração ou a entrega. E quando você escolhe a entrega, descobre que existe alguém que já conhece a sua dor antes mesmo de você conseguir colocá-la em palavras. Talvez a sua luta hoje não seja uma enfermidade física, mas uma ferida que não aparece em exames de laboratório. Pode ser a ansiedade que aperta o peito, a solidão que sufoca ou até mesmo o vazio de não encontrar propósito em nada que faz. A boa notícia é que esse salmo abrange todas as dores. Quando o salmista diz que Deus o curou, ele não limita o agir de Deus a uma área, mas abre a possibilidade de restauração para todo o ser. Isso significa que não importa de onde vem a sua dor, Deus tem poder para restaurar. Pense comigo. Se Deus transformou o choro em alegria, como o salmista declarou, por que você não poderia experimentar o mesmo? Talvez você tenha se acostumado tanto com a dor que passou a acreditar que esse é o seu destino, mas não é. A vida não precisa ser vivida em constante lamento. Existe uma dança que pode substituir o pranto. Existe um cântico que pode nascer no lugar do silêncio pesado. A fé não nega a realidade, mas abre espaço para um futuro diferente. É importante destacar que a alegria descrita nesse salmo não é passageira, não depende de circunstâncias externas, mas nasce do relacionamento com Deus. Isso significa que mesmo quando tudo parece desmoronar, você pode continuar firme, porque a sua alegria não está presa ao que acontece ao seu redor. Ela vem de dentro. Vem da certeza de que existe um Deus que não te abandona, que está presente até mesmo nas noites mais escuras. E quando você olha para a sua própria história, percebe que já teve momentos em que parecia não haver saída, mas de alguma forma, Deus abriu um caminho. Isso não aconteceu por acaso. A sua vida é marcada por livramentos que muitas vezes você nem percebeu.
Há dores que poderiam ter te destruído, mas não conseguiram. Há batalhas que pareciam perdidas, mas se transformaram em vitórias. E se isso já aconteceu antes, por que não poderia acontecer de novo? Esse salmo também é um convite para você compartilhar sua experiência, porque quando você conta o que Deus fez, a sua fé se multiplica na vida de outras pessoas. Imagine alguém chegando até este vídeo sem esperança, lendo um comentário seu sobre como já foi curado, restaurado ou fortalecido e encontrando ânimo para continuar. Isso é poderoso demais. Você não tem ideia do quanto a sua palavra pode transformar alguém. Por isso, a mensagem que fica é: não se cale diante do agir de Deus. Se Ele já te resgatou de alguma situação impossível, declare isso. Se você ainda está esperando pela cura, continue clamando, porque o mesmo Deus que respondeu o salmista pode responder você. A fé é uma jornada, e cada passo dado nela é um testemunho vivo de que você acredita no impossível. Agora, eu quero fazer um pedido especial. Se essa mensagem já tocou seu coração até aqui, não deixe para depois. Inscreva-se neste canal agora mesmo. Mas não apenas inscreva-se por inscrever. Faça isso como um compromisso de caminhar junto, de receber reflexões que podem mudar a forma como você enfrenta seus desafios. E eu vou além. Além de se inscrever, deixe aqui nos comentários uma palavra que represente o que você sentiu até agora. Pode ser esperança, fé, cura, ou qualquer outra que reflita o que nasceu dentro de você ouvindo essa mensagem. Essa interação não é apenas para engajamento, mas para que a sua palavra inspire quem chegar até aqui buscando alívio. Você já percebeu como a vida pode mudar em questão de segundos? Um diagnóstico inesperado, uma ligação que traz uma notícia difícil, uma perda que parece arrancar o chão dos pés. Tudo isso acontece de repente, sem aviso, como uma tempestade que surge em um céu que parecia limpo. Mas quando você olha para o Salmo 30, percebe que ainda que a tempestade venha, existe um Deus que continua firme, imutável e presente. O salmista reconheceu isso ao dizer que Deus o tirou da morte e não permitiu que seus inimigos zombassem dele. Essa é uma mensagem poderosa. Quando você confia em Deus, até mesmo os ataques mais fortes não são suficientes para te destruir. Quantas vezes você já se viu cercado por situações em que parecia não haver saída? Talvez tenha enfrentado momentos em que até pessoas ao seu redor duvidaram da sua capacidade de se levantar. Mas o que importa não é o que os outros pensam, e sim o que Deus já declarou sobre a sua vida. E Ele já disse que você não está sozinho, que não ficará caído para sempre e que a sua história não termina no vale da dor. Isso não significa que você não terá lutas, mas que nunca estará desamparado nelas. Esse salmo nos ensina algo essencial. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Veja a força dessas palavras. O salmista não negou o choro, não ignorou a dor, mas declarou que o sofrimento tem prazo de validade. Talvez você esteja atravessando agora a noite mais escura da sua vida, mas existe um amanhecer reservado para você. A noite não é eterna e o sol voltará a brilhar. Essa é a esperança que te mantém de pé, mesmo quando tudo parece perdido. Quando você entende essa verdade, começa a perceber que cada lágrima não é desperdiçada. Elas são sementes de um futuro de consolo. Elas não são ignoradas por Deus, mas registradas por Ele como parte da sua história de superação. É por isso que você pode segurar firme, mesmo quando a dor insiste em permanecer, porque sabe que ela não terá a palavra final. A palavra final pertence a Deus e Ele já declarou que a alegria virá. Esse é um dos maiores presentes que a fé te oferece, a certeza de que a dor não é eterna. Se você já viveu situações difíceis no passado e hoje pode olhar para trás e dizer que superou, isso é a prova de que a noite sempre dá lugar ao amanhecer.
E se Deus já fez isso antes, pode fazer novamente. Talvez hoje você esteja na escuridão, mas não se esqueça, o sol continua existindo, mesmo quando as nuvens o escondem. Assim também é a presença de Deus na sua vida. Mesmo quando você não sente, Ele continua lá. Esse salmo também te convida a confiar além da lógica. Porque a lógica diz que certas doenças não têm cura, que certas situações não têm solução, que certas feridas não se fecham. Mas a fé rompe a lógica e abre espaço para o impossível. Isso não significa viver em negação, mas acreditar que o impossível é o terreno onde Deus mais gosta de agir. E quando Ele age, não há explicação humana que dê conta. Você apenas reconhece que foi Deus, porque não havia outra saída. Lembre-se de quantas histórias você já ouviu de pessoas que estavam desenganadas pelos médicos e foram restauradas, de famílias que estavam destruídas e foram reconstruídas, de corações que estavam quebrados e foram curados. Isso não é coincidência. Isso é Deus mostrando que Ele tem poder sobre todas as coisas. E se Ele fez isso na vida de outras pessoas, por que não faria também na sua? A grande questão é, você está disposto a confiar mesmo sem entender? O salmista não tinha todas as respostas, mas tinha a confiança. Ele não sabia exatamente como Deus iria agir, mas tinha a convicção de que Ele agiria. E é isso que faz a diferença. Muitas vezes você espera entender primeiro para depois acreditar, mas a fé funciona ao contrário. Você acredita primeiro e depois vê a transformação acontecer. O mais interessante é que ao olhar para trás, você sempre percebe que Deus estava agindo nos detalhes. Aquela porta que se fechou, aquele atraso que parecia um problema, aquele não que você recebeu, tudo isso, depois de um tempo, mostra que fazia parte de um cuidado maior. É como se Deus estivesse escrevendo uma história em que cada capítulo, por mais doloroso que pareça, tem um propósito escondido que só será revelado no final. Então, não desanime se agora você não consegue entender o porquê das coisas. Continue firme, porque o choro é temporário, mas a alegria é eterna. Continue confiando, porque Deus não se esqueceu de você. Continue clamando, porque a resposta pode estar mais próxima do que você imagina. E quando a resposta chegar, você poderá olhar para trás e dizer assim como o salmista: Senhor, Tu transformaste o meu pranto em dança e a minha tristeza em alegria. Salmo 30, verso 11. Essa é a promessa que te sustenta. Essa é a esperança que mantém seu coração aquecido em meio às noites frias da alma. Não é apenas um texto antigo, mas uma verdade viva que continua alcançando vidas até hoje. Você já reparou como a vida nos coloca diante de testes inesperados? Há dias em que tudo parece caminhar bem, mas de repente surge algo que nos faz questionar nossa força, nossa fé e até mesmo nossa própria história. É nesse momento que você percebe que a força humana é limitada, que tentar carregar tudo sozinho é um fardo pesado demais. Mas é exatamente aí que entra a mensagem do Salmo 30. Quando você lê o salmista declarando que Deus o levantou, você entende que há um socorro disponível que vai além da sua própria capacidade. É como se cada palavra desse salmo fosse um lembrete de que você não está sozinho e de que existe um Deus que vê cada detalhe da sua vida, mesmo aqueles que ninguém mais consegue enxergar. Talvez você esteja vivendo dias de desânimo, de dor física ou emocional, ou até de frustração com o que não conseguiu alcançar. Mas é justamente nesses momentos que você precisa lembrar que a tristeza não é definitiva. Assim como o salmista declarou que Deus transformou seu pranto em alegria, você também pode experimentar essa mudança. É uma transformação que começa dentro do seu coração. Um renovo que não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que Deus está presente. E mesmo que a situação pareça impossível, há sempre uma saída que você talvez ainda não enxergue.
mas que Ele já preparou para você. Você já pensou na importância de reconhecer suas próprias limitações? Muitas vezes, a vida nos leva a acreditar que precisamos ser fortes o tempo todo, que não podemos demonstrar fragilidade, mas a verdade é que a vulnerabilidade é justamente o ponto onde a fé floresce. Quando você admite que não consegue sozinho, quando clama por ajuda e entrega seus medos, é nesse momento que Deus age. Ele não ignora suas lágrimas. Ele as transforma em força, coragem e confiança renovada. Cada desafio que surge tem potencial de ser um ponto de virada na sua história, desde que você esteja disposto a confiar. E sabe o que é ainda mais poderoso? A fé não é apenas para momentos extremos, ela é para o dia a dia, para cada escolha, cada passo que você dá. O Salmo 30 mostra isso ao enfatizar a alegria que vem pela manhã. Essa alegria não é apenas uma recompensa futura. Ela também é uma presença contínua, um lembrete de que mesmo nas pequenas dificuldades, você pode sentir o toque de Deus em sua vida. Cada vitória, cada superação, cada instante em que você decide levantar a cabeça e continuar, é um testemunho vivo de que a fé funciona. Agora, imagine como seria se você aplicasse essa perspectiva em todas as áreas da sua vida. Talvez haja relacionamentos que precisam de cura, talvez existam sonhos que foram adiados, ou medos que te impedem de avançar. A palavra de Deus, através deste salmo, é clara. Não há situação que Ele não possa transformar. A cura, a restauração e a alegria não são promessas vazias, mas convites para que você viva uma vida plena, confiando que existe alguém que está no controle de tudo. E veja, isso não significa que tudo vai se resolver de forma instantânea. O processo é contínuo. Às vezes você caminha devagar, tropeçando e se sentindo fraco, mas cada passo, por menor que pareça, é significativo. Deus age mesmo nas pequenas vitórias, mesmo nos detalhes que parecem irrelevantes para os outros. E quando você começa a perceber isso, cada desafio deixa de ser apenas um obstáculo e passa a ser uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de fortalecimento da fé. Você já se perguntou como seria compartilhar sua história com outras pessoas? O Salmo 30 não foi escrito apenas para que o salmista se consolasse, mas para que outras pessoas também pudessem encontrar esperança. E você, ao dividir o que Deus tem feito na sua vida, pode se tornar uma fonte de inspiração. Alguém pode estar enfrentando exatamente o que você já enfrentou, e sua experiência pode ser o ponto de virada na vida dessa pessoa. A fé se multiplica quando é compartilhada, e a alegria se torna ainda mais intensa quando é dividida. Outro ponto importante que você precisa considerar é a gratidão. Quando Deus transforma o pranto em alegria, quando Ele traz cura, proteção e novas oportunidades, a gratidão não é apenas um sentimento, mas um ato de fé. Agradecer não é ignorar as dificuldades, mas reconhecer que mesmo em meio a elas, existe algo maior trabalhando a seu favor. Essa atitude muda sua perspectiva, fortalece seu coração e atrai ainda mais bênçãos. E é exatamente isso que o Salmo 30 nos ensina. Mesmo que o mundo ao redor pareça desabar, você pode continuar firme, confiante e cheio de esperança. A alegria não é fruto de circunstâncias perfeitas, mas do reconhecimento de que Deus está presente em cada detalhe da sua vida. E quando você internaliza essa verdade, cada desafio se torna uma oportunidade de testemunhar a ação de Deus. Por fim, eu quero que você reflita sobre o quanto já foi transformado pelas experiências que viveu. Quantas vezes você superou momentos que pareciam insuperáveis? Quantas vezes sentiu a mão de Deus guiando você por caminhos que não conseguia enxergar?
E se isso já aconteceu antes, por que não poderia acontecer novamente? A sua vida é um testemunho vivo de que o impossível pode se tornar possível, de que a fé é uma força que move montanhas e de que a alegria pode nascer no meio da tristeza mais profunda. Você já percebeu que muitas vezes os maiores obstáculos da vida não vêm de fora, mas de dentro de você mesmo? São os medos, as inseguranças, as dúvidas que te fazem questionar se é capaz de continuar. É nesse momento que o Salmo 30 se torna mais do que palavras antigas. Ele se torna um guia para o seu coração. Quando você lê que o salmista clamou e foi ouvido, você entende que a oração sincera tem poder real. Não se trata de palavras repetidas, mas de uma entrega completa, de uma confiança que coloca sua vida nas mãos de quem é capaz de transformar qualquer situação. Talvez você esteja vivendo um período em que nada parece dar certo, em que cada tentativa parece falhar. Mas a fé te ensina que essas fases não são permanentes. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Cada dificuldade é um convite para fortalecer a confiança em Deus. Quando você percebe isso, até mesmo os momentos de frustração ganham sentido. Você começa a entender que a luta não é apenas para te derrubar, mas para te conduzir a um lugar de vitória e aprendizado. É curioso como a fé muda a perspectiva sobre o sofrimento. Sem ela, a dor se torna um fardo insuportável, mas com fé, mesmo o sofrimento mais profundo é transformado em força interior. O Salmo 30 nos mostra isso claramente. O choro é temporário, a alegria é permanente. Quando você internaliza essa mensagem, começa a ver cada dificuldade como parte de uma história maior, uma história em que Deus é protagonista e você é um participante confiante. Você talvez tenha experimentado a sensação de que ninguém entende sua dor, que está sozinho em meio às dificuldades, mas o Salmo 30 te lembra que Deus entende. Ele vê cada lágrima, conhece cada angústia e ouve cada clamor. Não importa quão silenciosa seja a sua luta, ela não passa despercebida. E essa consciência deve te encorajar a seguir em frente, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. A fé também te ensina sobre paciência. Às vezes, você espera respostas imediatas, soluções rápidas, milagres instantâneos. Mas Deus trabalha no tempo perfeito. O salmista experimentou isso. Ele clamou e, em momentos que pareciam longos e silenciosos, foi atendido. Você precisa acreditar que cada atraso, cada obstáculo tem um propósito e que a resposta virá na hora certa. A paciência, combinada com a confiança, é uma das ferramentas mais poderosas para atravessar a vida com fé. E quando você olha para a sua história, percebe que já houve momentos em que superou barreiras que pareciam intransponíveis. Cada dificuldade vencida é prova de que Deus age. Cada vitória, mesmo que pequena, é testemunho de que a sua fé funciona. O Salmo 30 nos lembra que a transformação não acontece apenas em situações extremas, mas também nos detalhes do dia a dia, nos pequenos desafios, nas decisões que você toma a cada manhã. Agora, pense em como seria se você aplicasse essa fé em cada área da sua vida. Se você enfrentasse os desafios com a certeza de que Deus está presente, cada obstáculo se tornaria uma oportunidade de fortalecimento. Relacionamentos, saúde, trabalho, sonhos, tudo poderia ser abordado com mais confiança, mais coragem e mais determinação. O Salmo 30 é um convite para viver dessa forma, reconhecendo que a presença de Deus faz toda a diferença. É importante também perceber que a fé se fortalece quando é compartilhada. Quando você conta o que Deus já fez na sua vida, inspira outras pessoas a crerem.
Alguém que chega até este vídeo pode estar passando exatamente pelo que você já enfrentou. Ao compartilhar sua história, você se torna um instrumento de esperança, ajudando outros a enxergar que é possível superar a dor e encontrar alegria, mesmo em situações difíceis. E a alegria que nasce da fé não depende das circunstâncias externas. Você pode estar enfrentando desafios sérios, mas ainda assim sentir paz, confiança e esperança. Isso não é ilusório, mas fruto da certeza de que Deus está no controle. Cada passo que você dá com fé é uma declaração de confiança. Cada momento em que você escolhe acreditar é uma prova de que a alegria não se limita a situações perfeitas, mas nasce da presença constante de Deus. Outro ponto que merece destaque é a gratidão. Quando Deus transforma a sua vida, a gratidão se torna natural. Ela não ignora as dificuldades, mas reconhece que, mesmo em meio a elas, há bênçãos sendo derramadas. A gratidão fortalece o coração, mantém a mente firme e ajuda a enxergar oportunidades que antes pareciam invisíveis. É um ciclo. Quanto mais você reconhece as ações de Deus, mais sua fé cresce. E quanto mais sua fé cresce, mais você percebe motivos para agradecer. Por fim, o Salmo 30 nos lembra que a vida é feita de ciclos, de momentos de choro e momentos de alegria. Quando você entende isso, passa a viver com mais esperança, sabendo que nenhuma dificuldade é eterna. O choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre chega pela manhã. Essa é a promessa que te sustenta, que te mantém firme e que transforma cada desafio em uma oportunidade de crescimento, aprendizado e testemunho. Você já parou para refletir sobre como cada desafio que você enfrenta tem um propósito maior? Muitas vezes, a dor parece insuportável, as dificuldades parecem sem fim e você sente que não há saída. Mas é exatamente nesse ponto que o Salmo 30 se torna uma luz no caminho. Ele mostra que mesmo nas situações mais sombrias, Deus está presente, pronto para restaurar, curar e transformar sua vida. Você talvez ainda não veja a solução, mas a fé te garante que ela existe, mesmo antes de se manifestar. É interessante perceber como a fé transforma a forma como você encara o sofrimento. Antes, ele parece um peso esmagador, mas quando você coloca sua confiança em Deus, ele se torna um aprendizado, uma oportunidade de crescimento. Cada lágrima derramada não é desperdiçada. Cada momento difícil é uma chance de se aproximar mais da fonte de vida e força. Você começa a entender que não precisa enfrentar nada sozinho e que a presença de Deus faz toda a diferença, mesmo quando você ainda não sente. Talvez você esteja lidando com situações que parecem impossíveis de superar. Uma doença inesperada, um relacionamento que se quebrou, uma carreira que não evoluiu como você planejou. Mas o Salmo 30 te lembra que nada disso é definitivo. O salmista não negou a dor, ele a enfrentou, clamou a Deus e experimentou a transformação. Você também pode seguir esse caminho, enfrentar, clamar e confiar que a mudança virá. A alegria que o Salmo promete não é uma felicidade superficial ou momentânea. É um estado de espírito que nasce da certeza de que Deus está no controle, que Ele conhece suas necessidades e está atento a cada detalhe da sua vida. Quando você internaliza essa verdade, começa a perceber que a esperança não depende das circunstâncias externas. Mesmo em meio à tempestade, você pode sentir paz, confiança e força para continuar. E a confiança que você constrói com Deus se manifesta também nas suas atitudes. Quando você acredita que Ele está agindo, passa a tomar decisões com mais segurança, enfrenta desafios com mais coragem e encara o futuro com mais determinação. A fé não é apenas um sentimento, mas uma força prática que transforma sua maneira de viver, de agir e de interagir com o mundo ao seu redor. Você talvez já tenha experimentado momentos em que tudo parecia perdido, mas ainda assim encontrou uma saída inesperada. Essas experiências são provas de que Deus age, mesmo quando você não percebe de imediato.
Cada dificuldade superada é um testemunho de que a fé funciona e que a presença divina é constante. O Salmo 30 reforça que mesmo quando tudo parece desmoronar, existe um Deus que levanta você, transforma seu pranto em alegria e restaura sua força. Outro ponto importante é a paciência. Muitas vezes você deseja resultados imediatos, soluções rápidas, milagres instantâneos. Mas Deus trabalha em seu tempo e cada atraso tem um propósito. A paciência, aliada à fé, te permite atravessar períodos de incerteza com confiança, sabendo que a resposta virá no momento certo. Cada espera é uma oportunidade de fortalecer sua confiança e aprofundar sua relação com Deus. E a gratidão continua sendo um elemento transformador. Quando você reconhece as bênçãos em sua vida, mesmo que pequenas, fortalece seu coração e sua mente. A gratidão te permite enxergar oportunidades em meio às dificuldades e perceber que cada desafio é também uma chance de crescimento. Quanto mais você agradece, mais sua fé se intensifica e mais você reconhece a ação de Deus em cada detalhe da sua jornada. O Salmo 30 também nos lembra que compartilhar a fé é essencial. Quando você divide suas experiências, testemunha milagres e superações, inspira outras pessoas a crerem e a confiarem em Deus. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir para não desistir, para seguir em frente e para manter a esperança viva. A fé se multiplica quando é compartilhada, e a alegria se torna ainda mais intensa quando é vivida em comunidade. Por fim, você precisa internalizar que a vida é feita de ciclos. Há momentos de dor e de tristeza, mas também há momentos de alegria e vitória. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria sempre chega pela manhã. Essa é a promessa que te sustenta, que fortalece seu espírito e que transforma cada desafio em uma oportunidade de crescimento, aprendizado e transformação. Quando você compreende isso, cada dificuldade deixa de ser um obstáculo e passa a ser um degrau que te aproxima de uma vida plena e cheia de esperança. Você já se deu conta de como a confiança em Deus muda tudo ao seu redor? Quando você decide entregar suas preocupações, medos e dores, algo dentro de você se transforma. O Salmo 30 nos mostra isso claramente. O salmista não negou suas lágrimas, mas clamou e experimentou a restauração. E é exatamente isso que você também pode vivenciar. Cada desafio que surge, cada obstáculo que parece insuperável, é uma oportunidade para você exercitar essa confiança e perceber que não está sozinho. Talvez você esteja passando por momentos em que tudo parece pesado demais, em que a dor física ou emocional consome sua energia e suas forças. Mas é nesses momentos que a presença de Deus se torna mais evidente, mesmo que você não perceba imediatamente. Ele está ao seu lado, observando, guiando e transformando cada situação. Quando você se permite confiar, a perspectiva muda. O que parecia um fim se torna um novo começo, e cada dificuldade se transforma em aprendizado e crescimento. O Salmo 30 também te ensina sobre perseverança. Muitas vezes você deseja respostas imediatas, soluções instantâneas, mas a fé exige paciência. O salmista enfrentou suas dores e esperou a ação de Deus. Essa espera não é passiva, mas ativa. Você continua vivendo, buscando, orando e mantendo a esperança viva. E cada passo que você dá na fé é um passo em direção à transformação que Deus promete. Você já percebeu como a alegria surge quando você menos espera? Muitas vezes, quando a situação parecia sem saída, pequenas vitórias começaram a aparecer. O Salmo 30 afirma que a alegria vem pela manhã, e isso não é apenas uma metáfora. É uma promessa viva de que a escuridão nunca é permanente. Mesmo que hoje você esteja enfrentando desafios, haverá um momento em que a luz vai brilhar novamente e você verá que cada lágrima derramada teve um propósito. Outro ponto importante é a coragem.
Quando você entende que Deus está no controle, o medo perde força. Cada desafio que surge, cada incerteza que bate à sua porta, pode ser enfrentado com confiança, porque você sabe que não está sozinho. A fé não elimina os problemas, mas te dá força para enfrentá-los com determinação, serenidade e confiança no agir divino. A transformação que o Salmo 30 propõe também envolve gratidão. Quando você reconhece que Deus já fez e continua fazendo milagres em sua vida, mesmo que pequenos, seu coração se fortalece. A gratidão muda a forma como você vê os problemas. Eles deixam de ser fardos insuportáveis e passam a ser oportunidades de crescimento e demonstração de fé. Quanto mais você agradece, mais percebe o cuidado e a presença de Deus em cada detalhe. E não podemos esquecer da importância de compartilhar suas experiências. Ao contar como Deus agiu em sua vida, você inspira outras pessoas a crerem. Alguém que assiste a este vídeo pode estar passando por desafios parecidos com os seus, e sua história pode ser exatamente o que essa pessoa precisava para não desistir. O Salmo 30 nos lembra que a fé não é apenas pessoal. Ela se multiplica quando é compartilhada, e a alegria se torna ainda mais intensa quando é vivida em comunidade. Você já parou para pensar no poder da oração? Ela não é apenas uma conversa com Deus, mas uma ferramenta de transformação. Quando você ora com sinceridade, entrega seus medos, reconhece sua dependência de Deus e confia em sua ação, algo muda dentro de você. A oração fortalece, acalma, renova e cria espaço para que a alegria, a paz e a esperança floresçam, mesmo em meio à dor. Além disso, é importante perceber que cada desafio é temporário. O Salmo 30 afirma que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria chega pela manhã. Essa é uma verdade que precisa ser internalizada. Nenhuma dificuldade dura para sempre. Nenhum problema é maior do que a capacidade de Deus de intervir. Cada obstáculo que você enfrenta pode se tornar um degrau que te leva a uma vida mais plena, cheia de propósito e cheia de fé. Por fim, reflita sobre a sua própria trajetória. Quantas vezes você já superou situações que pareciam impossíveis? Quantas vezes Deus agiu na sua vida de formas que você só percebeu depois? Cada vitória é uma prova de que Ele está presente. Cada desafio superado é um testemunho de que a fé funciona. O Salmo 30 não é apenas um texto antigo. É um guia vivo que te ensina a confiar, perseverar, agradecer e compartilhar, transformando sua vida e a vida daqueles ao seu redor. Você já se deu conta de que cada desafio, cada dificuldade e cada momento de incerteza que você enfrentou até aqui tem sido parte de uma história maior? O Salmo 30 nos lembra que a presença de Deus não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade viva que transforma vidas. Você pode olhar para trás e perceber que muitas vezes foi carregado, mesmo quando não conseguia enxergar. Cada lágrima, cada noite de inquietação, cada medo silencioso, nada disso passou despercebido. Deus viu e agiu. Agora, imagine se você pudesse viver todos os dias com essa certeza. Se você pudesse encarar cada desafio com a confiança de que não está sozinho e de que há sempre uma saída, mesmo quando tudo parece perdido. A fé faz isso por você. Muda a perspectiva, fortalece o coração e acende a esperança nos momentos mais sombrios. Não importa o quão longa seja a noite, a alegria sempre chega. E quando você entende isso, percebe que nada pode te derrotar enquanto confiar no agir de Deus. Você talvez já tenha sentido que suas forças eram insuficientes, que os obstáculos eram maiores do que você ou que a vida estava pedindo mais do que você poderia dar. Mas o Salmo 30 te lembra que a força não precisa vir apenas de você. Quando você clama, Deus responde. Quando você confia, Ele age. E quando você acredita, algo dentro de você se renova, trazendo coragem para continuar,
esperança para seguir e alegria para viver. E o mais belo disso é que essa transformação não é apenas para você. Sua fé, sua coragem, sua alegria e sua experiência com Deus podem se tornar luz para outras pessoas. Alguém que assiste a este vídeo pode estar enfrentando exatamente o que você enfrentou. E suas palavras podem ser o sopro de esperança que essa pessoa precisa. É por isso que compartilhar sua história é tão importante. O que você viveu, como confiou e como superou desafios, pode inspirar e encorajar outros a não desistirem. Agora, eu quero te fazer um convite especial e quero que seja diferente de tudo o que você já ouviu. Primeiro, se você chegou até aqui e sentiu que a mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal. Mas faça isso de um jeito que tenha significado. Inscreva-se como um compromisso de caminhar junto, de receber palavras de fé que podem transformar seu dia e sua vida. Não é apenas clicar em um botão, é declarar que você escolhe a esperança, a alegria e a confiança em Deus. Além disso, quero que você compartilhe com a nossa comunidade algo muito especial. Conte sua história. Quais desafios você enfrentou, como encontrou força para continuar e o que aprendeu durante o processo. Não precisa ser longo, apenas sincero. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir para acreditar novamente. E se você gostou deste vídeo, diga nos comentários o que mais te marcou e o que aprendeu com ele. Não é só interação por interação. É uma troca verdadeira de fé, inspiração e esperança. Pense também em como pequenas declarações de fé podem impactar a vida de outras pessoas. Uma frase, uma palavra de esperança ou uma simples mensagem podem ser o ponto de virada na vida de quem está desanimado. Por isso, não subestime o poder do que você compartilha. Quando você escolhe dividir sua história, você multiplica a força da fé e contribui para que mais pessoas encontrem alegria, coragem e confiança, mesmo em meio às dificuldades. E lembre-se, o Salmo 30 afirma que o choro pode durar uma noite, mas a alegria chega pela manhã. Essa promessa continua viva para você hoje. Não importa o que aconteceu, não importa o tamanho da dor ou da dificuldade, a transformação é possível. A alegria, a restauração e a esperança estão à sua disposição, prontas para serem vividas e compartilhadas. Então, faça a diferença. Inscreva-se e compartilhe sua história. Deixe sua palavra de fé e inspire outros a não desistirem. Porque sua experiência não é apenas sua, ela pode se tornar luz no caminho de muitas outras pessoas. E cada gesto, cada comentário, cada declaração de esperança fortalece não só você, mas toda a comunidade que busca fé, coragem e alegria em Deus. Por fim, quero que você leve consigo esta certeza. Deus está presente, Ele vê cada detalhe da sua vida e tem poder para transformar qualquer situação. Não há dor que Ele não possa aliviar, não há desafio que Ele não possa superar, e não há noite que Ele não possa iluminar com sua presença. A fé transforma, a esperança sustenta e a alegria nasce quando você confia no agir divino. Então, termine este vídeo se inscrevendo no canal de forma consciente e calorosa. Compartilhe sua história, conte-nos o que sentiu e aprendeu, e participe desta comunidade de fé e transformação. Lembre-se, sua experiência é importante, sua palavra pode inspirar e sua fé pode impactar vidas.